Quanto de sorte um filme precisa ter para que nele tudo funcione? Direção, enredo, personagens... Pode parecer um patamar bem difícil de ser alcançado, mas ao longo da história, algumas obras conseguiram esse feito, e entre elas estão alguns clássicos da Pixar, como WALL-E, Toy Story, Ratatouille, entre outros filmes que marcaram e estão presentes até hoje na memória do público. Esses filmes em questão da Pixar são da chamada Era de Ouro do estúdio, era que foi liderada pelo John Lasseter, que foi basicamente o manda-chuva da Pixar e posteriormente também da Disney Animation Studios. Então o cara não era pouca coisa, ele esteve ali à frente da liderança criativa desses dois estúdios por muito tempo. Tudo parecia ir bem, até que em 2017 o movimento Me Too começou a denunciar casos de assédio sexual, machismo, entre outras questões sexistas na indústria do cinema, e nisso o John Lasseter foi acusado de assediar funcionárias e de também tratar mal alguns funcionários. Segundo o Hollywood Reporter, abre aspas, agarrar, beijar e fazer comentários sobre os atributos físicos das pessoas. Depois dessa verdadeira bomba na casa do Mickey, o John Lasseter pegou, tirou um ano sabático e ao final desse ano ele se desligou da Disney e foi para Skydance. Sim, é aqui que a história de Luck começa a se entrelaçar com a história desse produtor tão polêmico e tão conhecido no meio. Luck já estava em produção, seria e é, porque ele saiu, o primeiro filme animado do estúdio e já até contava com um elenco, como por exemplo a Emma Thompson, e que quando ficou sabendo da contratação do John Lasseter para dirigir o filme, ficou uma arara e saiu do projeto. Bom, eu tô aqui pra dizer que eu realmente desisto. Eu tô extremamente decidida no que eu quero. Foi uma decisão super pensada. Não tô sob efeito de emoção. Pra mim acabou. Tô tomando por mim, pelos meus filhos e por tudo que eu acredito que é correto. Porque eu sei que essa sou eu. Essa é a Gretchen, que realmente acredita nas coisas que ela quer. E é isso. Eu desisto. Obrigada. Ai, tô livre! Livre! Prossegue nossa programação normal. Ela já tinha até dublado algumas falas, mas olha, pegou o Oscar dela, colocou embaixo do braço e disse, gente, não preciso disso. Enquanto outras pessoas que estavam aí já trabalhando em Luck, como a Whoopi Goldberg, decidiram por tentar fazer uma linha assim mais, precisamos dar uma segunda chance. Será que precisamos? Eu acho que não. I don't think so. Enfim, a Whoopi Goldberg agiu assim como todas as Potterheads agem, né? Fazendo assim, ai não, mas a gente tem que separar a obra do autor, né? Uau, mesmo! Seguindo isso, que ocorreu ali por meados de 2018 até 2019, a produção de Luck foi se arrastando e só chegou a sair agora, há uns poucos meses atrás. E acontece um fenômeno paralelo a isso. Porque, ainda quando o Lasseter estava na Pixar, a Pixar já dava alguns sinais de desgaste, como por exemplo o Bom Dinossauro, que estava bem abaixo daquele padrão que a Pixar estabeleceu com seus clássicos. E depois então da saída do Lasseter, de 2018 para cá, a Pixar passou por uma fase, e vem passado, por uma fase muito obscura, digamos assim. Ela nunca produziu tanto, só nesses últimos tempos a gente tem muito filme da Pixar. Tá saindo praticamente 2 filmes da Pixar por ano, e isso não é nada comum para esse estúdio. Então, nitidamente, tem uma cobrança da Disney por uma maior produção, ao mesmo tempo em que a Pixar também nunca entregou um conteúdo tão básico. Lightyear é a coroação dessa atual fase não tão prestigiosa da Pixar. E é justamente esse declínio da Pixar que fez muita gente ter expectativa por Luck, porque ficaram pensando que Luck iria ter todas as qualidades que o alto padrão da Pixar estabeleceu como essenciais para um filme, mas na realidade
não temos isso em Lucky. Lucky é um novo filme da Apple TV e é um filme que brinca basicamente com aquele conceito de sorte e azar, como muitas produções já fizeram. Como muitas séries, muitos filmes, muito tudo já abordou isso. E aí você se pergunta, mas então eles vão trazer uma nova abordagem? Não, eles não trouxeram. E aí a gente acaba entrando num mar de coisa tão genérica que é esse filme. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. Lucky conta a história de Sam, uma jovem que passou a vida inteira em um orfanato e que ao completar seus 18 anos precisa sair dali por ter atingido a idade limite. Sam é uma protagonista doce, muito esforçada e a garota mais azarada do mundo, quiçá a mais tapada também. Sua amiga, Hazel, é uma menina lá pela faixa dos 5 anos que está vivendo aquilo que a Sam viveu quando tinha sua idade, com toda aquela agitação e ansiedade para ser adotada. Quando Sam encontra Bob, um gato preto da sorte, ele deixa cair a moeda que blinda ele contra o azar e o torna sortudo. De imediato, a mocinha pega a moeda e pretende dar para Hazel, na esperança de que a sorte vai ajudar ela a encontrar uma família. Mas ela é tão atrapalhada, que deixa a moeda ir água abaixo na descarga do vaso sanitário. Daí em diante, ela e Bob partem numa jornada para recuperar a moeda perdida no mundo da sorte. Essa é basicamente a trama do filme. Tem alguns pontos nesse filme que eu achei assim de erros muito básicos, como a falta de exploração dos sentimentos dos personagens. A gente tem na cena uma personagem que foi crescendo, fazendo várias entrevistas, fazendo várias visitas com famílias e nenhuma escolheu ela. E isso não é um motivo de tristeza, não é um trauma para ela, isso sequer é abordado. A própria Hazel não tem essa camada de drama que um orfanato poderia transmitir, não tem isso sendo explorado. Olha aqui, dona Carmen, se você acha que vai poder controlar a gente com esse quadro, você tá muito enganada. Sai daí, meu! Agora... É como se eles estivessem ali na mão, literalmente, a chance de fazer algo que emocionasse e conseguisse se conectar com o público, mas decidissem gastar o tempo de tela mostrando várias perseguições da Sam com o Bob pelo mundo da sorte, pelo mundo do azar e pelo mundo humano, e sobe escada, desce escada e sobe isso, desce aquilo. Gente, são perseguições tão repetitivas, tão bobas, que só tem um motivo, que é prender a atenção das criancinhas que estão assistindo, porque é aquele pensamento de que criança não assiste algo que não está em movimento, algo que não está mudando de 2 em 2 minutos. Inclusive, por entrar nesse assunto criança, na última década a Pixar começou a receber uma enxurrada de críticas, que para mim é um elogio, para algumas pessoas é uma crítica, que é a Pixar fazer filmes de criança para adultos. O que isso quer dizer? São filmes que uma criança assiste tranquilamente, mas que quando o adulto assiste, ele consegue ter uma camada de interpretação muito mais profunda. É assim, por exemplo, com Divertidamente, que uma criança talvez não entenda toda a simbologia, toda a mensagem sobre tristeza e alegria e a necessidade que uma tem na outra, mas o adulto vai. Talvez uma criança não entenda a mensagem existencial de Soul, mas o adulto vai, ou pelo menos espera-se. Então, esse estilo de filme, a mim me parece algo muito inteligente, algo muito pensado, algo muito estruturado. Para algumas pessoas é uma crítica, para mim é um baita elogio. Há que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Lucky não tem nada dessa coisa mais madura, apesar de ter um conceito que pode ser um pouquinho parecido na teoria com o de Divertidamente, ele assim na prática é uma bobagem tão grande. Ele em momento algum parece se levar a sério como filme, e isso é uma pena. Pior do que isso, ele é um filme que eu não posso dizer pra vocês que é bom, porque ele não tem qualidades suficientes para classificarem ele como tal. Mas ao mesmo tempo, ele também não me causou nenhum desgosto. É um filme que eu assisti do começo ao fim, sem mover a expressão facial. Ele é morno demais.
Ele em momento algum empolga, ele em momento algum emociona, ele em momento algum te dá vontade de rever. Então é bem aqueles filmes que estão em streaming para colocar às vezes para ir assistindo num dia que você tá sem nada para fazer, mas que depois você nem vai lembrar que assistiu esse filme, porque ele não tem nada de memorável mesmo. A protagonista tem a profundidade de um pires. Apesar de ser a pessoa mais azarada do mundo, ela não tem muita humanidade, sabe? Quando ela pega, por exemplo, a moeda da sorte do Bob e percebe que aquilo dá a ela uma blindagem contra o azar e que finalmente ela poderia desfrutar da sorte, ela sequer tem algum momento de duvidar, de pensar, e se eu não der essa moeda para Hazel? Não tô dizendo que os personagens têm que ter essa dubialidade, mas não seria algo a se pensar? Ela simplesmente acha a moeda, ela usa um pouquinho, porque ela só vai entregar para Hazel no dia seguinte, se eu não me engano, e aí ela dá descarga na moeda antes que ela sequer pudesse pensar em fazer algo com ela. O filme tem pontos positivos, como eu comentei. A direção do filme é bacana, a paleta de cores do filme é bem legal, é bacana ter usado o roxo para representar o azar e o verde para representar a sorte. Então quando a gente vê a terra da sorte, a gente vê muito verde em tudo, e quando a gente vê a terra do azar, a gente vê muito roxo. É literalmente um em cima do outro, assim, um conjugado, assim, o mundo e o mundo invertido. No espectro de cores, elas são cores inversas, então é um trabalho legal. Porém, a Terra da Sorte principalmente tem uns planos assim bem abertos, mostrando todo aquele cenário, e eu só fiquei assim, legal. Ela não impressiona, mas ela quer impressionar, ela quer acreditar que tá impressionando. Mas não tá. Não impressiona. Por quê? Porque apesar de ser bem feito, apesar de ser bacana, apesar de ser bonitinho, não passa de bonitinho. É algo que a gente já viu em muitos outros filmes. Então eu acho que o grande azar de Lucky é estar na sombra da Pixar, porque a gente não consegue assistir sem comparar mesmo com aquele padrão. Principalmente porque o filme tenta a todo custo reproduzir uma estética da Disney. Eu acho que é um filme muito bobo, mas que não ofende ninguém. Vale a pena assistir? Vale. Seria então o John Lasseter o culpado por esse bonde desgovernado? Provavelmente ele meteu o dedo em muita coisa. Tem tanta sketch bobinha, não tem muita substância, não tem emoção, falta vida, falta sorte em Lucky. O roteiro às vezes é tão didático que chega a ser meio ridículo. A trilha sonora, assim, é o mais óbvio possível. É a Sam cantando Lucky Star da Madonna, e é isso mesmo, é isso que temos por umas 3 vezes no filme, se bobear. E se o filme tivesse 15 minutos a mais, teria 4. Lucky prova que uma andorinha só não faz verão, e que contratar um ex-chefão da Disney não faria de Lucky um filme excepcional. Muito pelo contrário, aqui ele é bem medíocre. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um like, deixa um comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso canal para outras pessoas. Se você quiser nos ajudar, também divulgue esse canal para os seus amigos que gostam de Disney, de animações, de cinema, enfim, de cultura pop no geral. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!